Deus da multiplicação. Vamos hoje avançar e conhecer esse Deus Todo-Poderoso que multiplica através do princípio da multiplicação. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Aleluia. Se nós entendermos que Deus não tem limites para nos abençoar, não tem limites para nos fazer crescer, para nos fazer abundar em toda a plenitude, jamais, se nós entendermos isso, nós vamos poder desfrutar disso. Lucas, como é que chama? O dicionário, Antólios, aquele negocinho lá que eu falei que é viseira, não é viseira, chama Antólios. Alguém sabia? Tá vendo? Também é cultura aqui, a gente aprende umas coisas assim que vai servir quando você contar a história para os seus filhos. Aquela viseira não é viseira, é Antólios. Ok, vamos lá. Lucas capítulo 9, a partir do versículo 10. Acompanhe aí na sua Bíblia. Diz assim: ao retornarem os apóstolos, contaram-lhe tudo o que tinham feito. Tomando-os consigo, Jesus retirou-se para um lugar deserto, a uma cidade chamada Betsaida. Mas, sabendo as multidões, seguiram-no. Ele então os recebeu e falava-lhes do reino de Deus. Também curava os que necessitavam de cura. O dia começava a escurecer. Aproximando-se dele os 12, disseram: manda embora a multidão, para que indo aos lugares e aldeias em redor, se hospedem e achem o que comer, porque estamos em um lugar deserto. Me permita parar um pouquinho aqui, depois que a gente continua. Eu fico imaginando os discípulos de Jesus. Eles vinham de uma empreitada. Eles tinham sido enviados por Jesus para de cidade em cidade pregar o evangelho, curar os enfermos, expulsar os demônios, operar e anunciar a chegada do reino de Deus. E aí quando eles voltaram todos entusiasmados, mas cansados, então Jesus viu isso e pegou eles e levou-os a um lugar deserto, a um lugar onde eles pudessem descansar, a um lugar onde eles pudessem ter um pouco de comunhão, ter um pouco de paz. Mas a Bíblia diz que a multidão, sabendo para onde eles tinham ido, seguiram-no, chegaram lá. E quando chegaram lá, aquela multidão sedenta em ouvir Jesus, sedenta em receber da sua unção, do seu poder, da cura, da libertação, a Bíblia diz que Jesus os recebeu. Então Jesus começou a ensinar-lhes, começou a orar por eles, começou a ministrar pela vida deles. E aquele tempo que seria um tempo de refrigério, de descanso para os discípulos, se tornou mais um dia de trabalho. E aí, foi passando 1 hora, 2 horas, Jesus ensinando, 3 horas, Jesus ensinando, 4 horas, Jesus ensinando, chegou meio-dia, Jesus ensinando, chegou 1 hora, Jesus ensinando, chegou 2 horas, Jesus ensinando, 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, 6 horas, eram quase 7 horas da noite, quando o dia já estava acabando. Os discípulos começaram a ficar incomodados. Olha só, nós temos que dar um jeito, Jesus, olha. Eu fico imaginando eles confabulando entre eles. Escuta, olha, mas é brincadeira. O mestre começou faz muito tempo, não para. Olha só, esse povo veio de longe. Nós também estamos cansados. A gente veio para cá para ter um tempo de refrigério, de descanso. E eles começaram, então vai você, não Pedro, vai lá não, vai lá João, vai lá você André. Não, e começaram, até que fizeram uma comissão e foram lá. Olha, Jesus, dá licença um pouquinho, vem cá, chega aqui. Para um pouquinho só aí. Escuta, já está escurecendo, Jesus. Nós estamos num lugar deserto. Olha, o povo está aí, ó, sem comer faz o dia inteiro. Dá um descanso. Dá um descanso para eles, para nós também. Olha, dispensa eles, peça para que eles possam ir embora. Porque assim eles podem ir, arrumar um lugar para dormir. Veja, já era tarde, é um lugar para se hospedarem e também para comerem. Então Jesus responde para eles, olha lá, versículo 13, acompanhe aí. Então Jesus lhes disse: dai-lhes vós de comer.
Responderam eles: temos apenas 5 pães e 2 peixes, exceto se nós mesmos próprios formos comprar comida para todo esse povo. 14. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Disse então aos seus discípulos: fazei-os assentar em grupos de 50. Então assim o fizeram, acomodaram a todos. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, Jesus os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Logo, ou melhor, todos comeram e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Feche os seus olhos um pouquinho só, vamos orar. Pai, nós te damos o louvor, nós te exaltamos e engrandecemos o teu nome. Espírito Santo, doce querido, aquele que governa, aquele que foi enviado para estar conosco, para trazer consciência, para trazer entendimento, para trazer a revelação da palavra, para trazer convencimento, para operar no poder da autoridade do nome de Jesus. Manifesta-te a nós nesta noite. Toca sobre as nossas vidas, toca sobre os nossos corações, que todo ouvido fechado se abra, que toda mente fechada seja aberta, seja expandida, todo pensamento focado e restrito seja ampliado pelo sopro, pelo poder do teu Espírito Santo em nós. Que os nossos corações sejam alargados e que neste ambiente tão somente o Espírito Santo doce do Senhor possa governar, tocando, operando, libertando, transformando, curando e manifestando salvação sobre todos nós. Que todo espírito de resistência, de oposição, de incredulidade, de dúvida seja colocado para fora das nossas vidas, para fora deste lugar, e que tão somente o Rei dos Reis governe nesse ambiente. O Senhor Jesus seja o único a reinar. A sua palavra seja a verdade estabelecida em nós, nos nossos corações. Que os anjos ministradores do Senhor estejam à vontade neste lugar para tocar sobre o corpo, sobre a alma, sobre a mente, sobre o espírito de cada pessoa neste lugar, para trazer cura, transformação e libertação. E que o teu nome, Jesus, seja exaltado acima de todo nome. E desde já nós te agradecemos, porque cremos no teu poder, cremos nos teus milagres, sabemos que o Senhor operará cura, libertação, transformação e expansão das nossas vidas e das nossas famílias, e nós viveremos a plenitude daquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós, em o nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém. Olha só, irmãos, é interessante como Deus opera essa multiplicação. Por favor, eu quero uma folhinha também. Não me deram uma folhinha para mim quando eu cheguei. Estou me sentindo assim, desprezado. Todos receberam essa folhinha aqui? É para você anotar, você acompanhar e a gente fazer junto a ministração. Eu preciso de você para fazermos juntos uma boa ministração, amém? Então, eu fico vendo Jesus operando ali esse milagre. É muito interessante, irmãos, porque quando a gente vê esse contexto, a gente lê as coisas e parece que a gente às vezes não consegue visualizar, trazer o contexto do que aconteceu e como aconteceu. A Bíblia diz no texto que nós lemos que eram 5.000 homens. Sim ou não? Mas quando nós lemos o retrato, a mesma história contada por Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 21, diz assim, que os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Ou seja, no mínimo tínhamos mais de 15.000 pessoas naquele lugar, porque para cada homem, no mínimo tem uma mulher e uma criança, ou mais. Lembrando que eles eram judeus. Judeu tem dificuldade com televisão, irmãos. Verdade. A gente anda lá, ou melhor, quando você estiver andando em Jerusalém, você vai ver os judeus assim, é tudo escadinha assim, mas escadinha que só vai até o fim mesmo, porque é o bebê, o recém-nascido e está grávida ainda. É incrível. É aquela bem, né? Então eles têm muita criança,
Então, a projeção dos estudiosos é que tinham cerca de 17 a quase 20 mil pessoas. Mas eu vou parar por aqui, pelos 15. Olha só. Você consegue entender que aquela multiplicação alimentou, veja, ó, eles estavam o dia inteiro sem comer, alimentou aproximadamente 15 mil pessoas. Mas não é assim, deram uma bocada, deram um pedacinho, né? Aquele negócio da ceia, que te dá um pedacinho de pão desse tamanhozinho e fala para você comeu, né? Não, não é, era comida mesmo. Eles comeram até encher a pança. Você imagina, 5 pães e 2 peixes, alimentar 15 mil pessoas. Que milagre de multiplicação, sim ou não? Que milagre de multiplicação. Sabe, irmãos, o segredo da multiplicação é a consagração. Diga comigo, consagração é o segredo da multiplicação. Escreva aí na sua folha. O segredo da multiplicação é a consagração. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Sério, irmãos, o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Tudo Ele multiplica. Deus nunca adiciona. Escute, Deus nunca adiciona, Ele sempre multiplica. É impressionante. Eu vou ler alguns textos rapidamente aqui, se você puder acompanhar. Olha só, na criação, quando Ele fez os animais, Ele disse, Gênesis 1, 22, Deus os abençoou dizendo, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, as águas do mar, e multipliquem-se as aves da terra. Olha só, multiplique. Quando Deus fez o homem, Deus disse para o homem, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Quando Deus firmou a sua aliança com Noé, depois do dilúvio, Deus disse, Gênesis 9, 1, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando Deus firmou a sua aliança com Abraão, o pai da fé, ele disse lá em Gênesis 17, versículo 6, eu te farei frutificar sobremaneira, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Mais adiante, Deus disse ao seu povo, agora já o povo de Israel, Deuteronômio capítulo 7, versículo 13, diz assim, Ele te amará, te abençoará e te fará multiplicar, abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, o teu cereal, o teu vinho, o teu azeite, a cria das tuas vacas, a cria das tuas ovelhas, na terra que jurou a teus pais que daria. Usando o profeta Isaías, mais adiante, Deus disse, Isaías 40, 29, Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Na parábola do semeador, Jesus explicando ela disse, Marcos 4, 20, os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por multiplicação. Usando o apóstolo Paulo, o Espírito Santo disse à igreja, segunda carta de Coríntios, capítulo 9, versículo 10 e 11, ele diz assim, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para alimento também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça, em tudo sereis enriquecidos. O nosso Deus é assim, tudo que Ele abençoa, Ele multiplica. O nosso Deus é o Deus da multiplicação, irmãos. Ele consegue multiplicar tudo. Eu poderia ler outros textos, multiplicação do azeite, multiplicação das águas, multiplicação da proteção, e multiplicação, e multiplicação, e multiplicação, porque esta é a identidade de Deus, irmãos. O nosso Deus é o Deus da abundância. Ele multiplica. Tudo que Ele abençoa, Ele multiplica. Agora me permita perguntar algo para você. Tudo bem para você se Deus multiplicar os seus recursos? Quantos creem e recebem, digam amém.
Deus quer multiplicar, irmãos. Cutuca o Senhor e fala assim: Deus quer multiplicar os seus recursos. Fala aí, cutuca ele. Fala aí. Irmãos, é assim que Deus faz. Sabe, mas isso nos leva a entender que o jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Escreva aí no seu papel. O jeito de Deus nem sempre faz sentido, mas sempre funciona. Irmãos, eu pergunto para você: como conseguir alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes? Nem que se fosse 5 baleias, né, meu? 5 pães de tamanho de sei lá o que, de tu, e 5 baleias, 2 baleias. Irmão, não tem como. No racional, você jamais vai entender e viver a plenitude da multiplicação de Deus. No racional, você não consegue absorver, você não consegue digerir. Por quê? Porque é assim, Deus não é racional, Deus é sobrenatural. O racional nos impede, irmãos, de viver o sobrenatural. Tem pessoas que ficam assim: mas isso não pode acontecer. Não pode. Nós conversávamos terça-feira, fomos pregar na igreja do pastor Clodoaldo. Ele estava celebrando 20 anos da comunidade de Betel. Ele nos convidou para estarmos lá, por isso que nós não estávamos aqui. E estávamos comentando e conversando como Deus opera milagres. Milagre de cura, milagre de todas as maneiras. Eles têm um relatório de uma menina que teve dificuldade de visão. Segundo o médico, ela viveria esbarrando nas coisas, não teria uma definição. E aí então ela filmou aquela pessoa e mandou para o médico, e o médico falou assim: é inexplicável. Eu vou dizer uma coisa: a sua vida vai ser tão abençoada que as pessoas vão olhar e vão dizer: é inexplicável o que você vive, o que você tem, o que você faz, com o que você ganha. Sabe por quê? Porque o Deus que você serve é sobrenatural. O racional não vai entender, o racional não vai absorver. Se ele crer, ele também vai desfrutar. Amém? É assim que acontece. Nós precisamos entender que é a palavra de Deus que faz funcionar a coisa. Não é o meu racional, não é o meu entendimento. No Evangelho de João, se você prestar atenção, no Evangelho de João descreve quem foi que deu aqueles 5 pães e 2 peixes. Porque os discípulos não tinham nem aqueles pães. Diz assim, João capítulo 6, versículo 8: outro de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz, um jovem, que tem 5 pães e 2 pães de cevada pequenos, ou 5 pães de cevada pequeno e 2 peixinhos. Mas ele diz: mas o que é isso para tanta gente? Sabe, queridos, quando a palavra nos ensina que ao entregarmos primeiro os nossos dízimos ao Senhor, Ele abençoa e multiplica o restante, é verdade. Ele é o Deus da multiplicação. Não é brincadeira não, não é invenção humana, é a verdade. Olha só o que Jesus fez. Lucas 9, vamos voltar lá. Lucas 9, versículo 18, diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, ele os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. É como se Jesus dissesse, presta atenção nisso: quando você traz para mim primeiro, eu abençoo e multiplico o que você tem. Queridos, eu não sei se você conseguiu entender ou prestou atenção, mas o milagre da multiplicação não aconteceu nas mãos de Jesus, nas mãos do Mestre. O milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Escreva aí: o milagre aconteceu nas mãos dos discípulos. Os discípulos é que operaram a multiplicação. Escute, Deus vai multiplicar os recursos que ficarão em suas mãos. Deus vai multiplicar, irmãos.
proposta do Senhor é fazer a multiplicação naquilo que está na sua mão. Mas para que isso possa acontecer, escute, para que nós possamos desfrutar desta multiplicação, nós precisamos conhecer e praticar alguns princípios da palavra, porque Deus só se move por princípios. Deus não se move por necessidades. Entenda isso. Então eu quero compartilhar com você 4 princípios para você viver a multiplicação na sua vida. Primeiro princípio: precisa ser organizado. Escreva lá: precisa ser organizado antes de poder ser multiplicado. Jesus disse aos discípulos: fazei-os assentar-se em grupo de... Vamos imaginar 15 mil pessoas. Imagina o tumulto que seria se cada um quisesse vir buscar um pedaço de pão. Imagina. Estrategicamente seria uma bagunça. Ninguém ia ter gente que ia pegar mais, outros iam ficar sem. Ia ficar uma bagunça. Escute, queridos, Deus não opera multiplicação na bagunça. Deus não é um Deus desorganizado. Ele é correto, Ele é justo, Ele é eficaz em tudo que faz. Ele não tolera bagunça ou desordem. Olha esse texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Diz assim: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas... Olha só, vou repetir essa frase: criados em Cristo Jesus para as boas, as quais Deus preparou para que eu e você andássemos nelas. Escute, nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Consegue entender isso ou não? Vou repetir: nós não somos salvos pelas obras, não é por aquilo que você faz, mas ao sermos salvos, nós devemos fluir, caminhar pelas boas obras. Nós devemos fazer, transitar, dirigir-se, caminhar por esse princípio. Sabe por quê? Porque Deus recompensa a boa mordomia. Quantos daqui têm filhos? Ok, então eu vou falar com vocês, vocês vão me ajudar. Quem tem mais de um filho? Ok, você vai me entender. Você colocaria mais dinheiro na mão de um filho esbanjador? Alguém que não sabe controlar? Alguém que gasta com qualquer coisa e acaba o dinheiro antes? Você colocaria mais dinheiro na mão dele? Sim ou não? Por quê? Porque vai ser um desperdício, sim ou não? Ué, você como pai ou como mãe, você vai querer acompanhar, você só vai dar o dinheiro para aquilo que for necessário. Por exemplo, os meus filhos, quando estudaram na época da escola, do ginásio, eles tinham um valor que era para eles comerem lá na cantina, lá da escola. Então comprar lá o suco, comprar lá o pão, o pão de queijo, enfim, para eles comerem no lanche. Então, nós sabíamos qual era o valor que tinha lá, e eles multiplicávamos por 5 dias na semana, e aquele dinheiro da semana era suficiente para ele comer todos os dias. Mas se ele chegasse na quarta-feira e falasse assim: olha mãe, acabou o dinheiro. Como acabou o dinheiro? Se eu dei para você o dinheiro para a semana toda. Não, acabou o dinheiro, mãe, acabou. Não sei, deu troco errado, né? Tem alguns filhos que é assim: não sei, deram troco errado, não me responderam, sumiu o dinheiro. Aí o que você faria? Daria mais ou não daria? Se talvez ele não tivesse nada, você daria. Sim, você não vai querer que ele passe fome, não é verdade? Mas o que você faria? Você mudaria a estratégia, sim ou não? Você daria cada dia o dinheiro necessário para o dia. Por quê? Isso impediria ele de gastar mais do que ele deveria, sim ou não? Eu pergunto para você: por que Deus colocaria mais dinheiro em você, carrearia mais dinheiro a você, se o dinheiro que Ele já tem carreado a você, você tem gasto dissolutamente, ou sem organização,
ou sem controle? Você já parou para pensar nisso? Todos nós, se eu perguntasse aqui antes quem quer ter mais dinheiro, todo mundo levantaria a mão, sim ou não? Todo mundo gosta de ter mais dinheiro. Mas a questão não é ter mais dinheiro, é como você gasta o dinheiro. É como você traz o destino do dinheiro. É como você direciona. Se nós como pais não premiaríamos a boa mordomia, não premiaríamos aqueles que não cuidam bem do dinheiro, você acha que Deus premiaria a gente que tem uma vida às vezes desregrada, desequilibrada, desajustada em como gastar o dinheiro que Ele nos confiou? Põe a mão no ombro do seu irmão e fala assim: olha, Deus está falando com a gente. Quantos entendem o que eu estou falando? Nós estamos falando sobre princípio familiar, sobre princípios de pessoas que querem viver a abundância, querem viver a plenitude que Deus tem. Mas como um pai, será que Deus pode te dar mais? Ou Ele tem que tirar você aquilo que Ele tem confiado a você, para que você aprenda a ajustar? Sabe, irmãos, nós precisamos administrar com sabedoria e justiça aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos, sim ou não? Há um tempo atrás eu publiquei assim: a maneira como você gasta o seu dinheiro, ou melhor, o dinheiro que Deus confiou à sua mão, você pode glorificar a Deus ou envergonhar a Deus, sim ou não? Porque Deus te deu o dinheiro para você gastar, não é só para você só guardar, não é isso. Guardar dinheiro não é sinal de sabedoria, porque você pode ser avarento para guardar dinheiro e não viver. Você quer que o seu filho passe fome na escola, mas você não dá o dinheiro para ele comprar lá o lanche. Isso é avareza. Então Deus tem nos alimentado, Deus tem nos carreado recursos, mas a maneira como nós lidamos com isso é que atrai o favor dele ou não. Nós não podemos gastar mais do que recebemos. Esse é um princípio lógico, sim ou não? Me permita falar algo aqui. Não é o quanto você ganha que faz de você bem-sucedido, abençoado, próspero. Não. Você pode ser próspero ganhando 1.000, 2.000 reais. Por quê? Porque você vai gastar menos que isso, irmãos. Agora você pode ganhar 20.000 reais e ser um endividado, uma pessoa mau caráter, sim ou não? Não é o valor, é o princípio como você lida, é a boa mordomia, como você trata. Se você gastar mais, eu lembro do meu irmão, quando eu era estagiário, meu irmão trabalhava numa empresa, numa grande corretora de seguros. Na realidade, na época era a maior corretora. O dono dessa corretora ganhava mais de 1 milhão na época, faz muitos anos, faz uns 20 anos, mais de 20 anos. Ele ganhava mais de 1 milhão de reais por mês. E ele vivia pedindo dinheiro para os diretores da empresa emprestado. Você explica isso? Era inexplicável. Por quê? Porque a pessoa não consegue administrar o que ganha. Sabe, irmãos, nosso Pai não é um Deus de desperdício. Olha o que diz já João 6,12. Põe para mim na tela aí. João 6, versículo 12. Diz assim: quando estavam saciados, Jesus disse aos discípulos: olha, recolhei os pedaços para que nada se perca. Deus não é um Deus que tolera desperdício, irmãos. Deus não é um Deus que aceita bagunça. Pelo contrário, o Senhor preza pela boa mordomia. O que é a mordomia? Mordomia não é ficar lá sentado sem fazer nada, não. Mordomia vem de mordomo, aquele que administra aquilo que é dos outros. A Bíblia diz que José era mordomo do comandante lá, como é que ele chama? Potifar, da mulher dele, que era uma potifaria. Entende? Ele cuidava tão bem, a Bíblia diz que ele cuidou tão bem como mordomo, que ele carreou
tudo que ele tinha, não apenas na sua colheita, na sua plantação, mas também na sua casa. Sabe, queridos, isso é entender o princípio que Deus, e quando Deus te preza, quando Deus reconhece em mim, em você, a característica de um bom mordomo, então Ele nos levanta, Ele nos faz progredir, Ele nos faz avançarmos na condição. Ele não vai desperdiçar recursos com quem não é responsável com aquilo que Ele já deu. Eu vou repetir isso. Deus não vai desperdiçar recursos com quem não é responsável com aquilo que Ele deu. Volte lá para Lucas 16. Lucas 16, versículo 10 diz assim: quem é fiel no mínimo, também é fiel no... Quem é injusto ou infiel no mínimo, também é injusto ou infiel no muito. E aí vem uma pergunta que faz toda a diferença. Se nas riquezas injustas, eu e você não formos fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no que é dos outros, você e eu não formos fiéis, quem vos dará o que é vosso? Por que Deus te daria mais recursos se você não tem sido um bom mordomo com aquilo que Ele já confiou a você? Isso nos leva ao segundo princípio. É por isso que nós devemos entender, ponto 2, precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Escreva aí, precisa ser consagrado antes de ser multiplicado. Lucas capítulo 9, versículo 16 diz assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para os céus, os abençoou, então partiu. Sabe, irmãos, antes de ser multiplicado, os nossos recursos precisam ser abençoados. Muitos cristãos ainda não entenderam o princípio do primeiro, que quando trazemos os primeiros 10% para Deus, aí então somos abençoados no restante. Quando você coloca o primeiro nas mãos do Senhor, todo o restante é abençoado. Foi isso que Jesus fez. Quando Ele recebeu, porque alguém deu, Ele abençoou, e aí então houve a multiplicação. Diz um texto, Romanos 11, 16: se os primeiros frutos são santos, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Na outra tradução, diz assim, na Nova Bíblia Viva: se o primeiro pão assado depois da colheita é oferecido a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados, consagrados a Ele. Se as raízes da árvore são santas, também os ramos lá em cima serão santos. Sabe, irmãos, quando nós damos as primícias da nossa renda, o dízimo, todo o restante é consagrado, é abençoado e multiplicado. Naqueles textos que eu li inicialmente, todas as vezes que Deus abençoa, Ele multiplica. Ele abençoa e multiplica. Ele abençoa e multiplica. Quando o primeiro, irmãos, é consagrado, tudo se torna santificado. É verdade. Mas há alguns que fazem, dão um pouco aqui, dão um pouco ali, e não veem as suas finanças serem multiplicadas. Por quê? Porque não seguem o princípio. Não é que Deus não queira te abençoar, não é que Deus não queira multiplicar o que você tem, não é que Deus não queira te fazer abençoado, próspero, ter uma vida abundante, mas Ele se move por princípios. Escute, se os discípulos tivessem começado a entregar os pães antes de ser abençoado por Jesus, os pães não teriam sido multiplicados. Ele precisa ser abençoado para poder multiplicar.
A entrega primeiro dos dízimos abre os céus, diz Malaquias, abre os céus para vir a multiplicação e a abundância de Deus, a abastança de Deus sobre as nossas vidas e nossas famílias. Ei, posso dizer uma coisa séria para você? Você que é pai de família, quando você retém ou quando você deixa de viver esse princípio, não apenas você deixa de desfrutar disso, mas a sua casa, a sua família, os seus filhos deixam de viver isso. Você já parou a pensar nisso? Que você está segurando, você está retendo a bênção e o favor de Deus também para os seus filhos? Sim, está na sua mão. É por isso que eu preciso ser alargado, é por isso que eu preciso entender. Isso me leva ao terceiro princípio. Precisa ser distribuído antes de poder ser multiplicado. Escreva aí. Precisa ser distribuído antes de ser multiplicado. Lucas 9,16, a parte B, e diz assim: e deu aos discípulos para que os distribuíssem à multidão. Jesus colocou na mão dos discípulos os pães e peixes. Eu pergunto para você, eles poderiam ter comido aqueles pães e peixes e ficarem saciados, sim ou não? Poderiam. Mas eles decidiram distribuir, eles decidiram semear, eles decidiram dividi-los com as pessoas. Irmãos, esse princípio da multiplicação dos recursos fala do princípio da oferta. Isto é aquilo que vai além do dízimo. O dízimo você apenas devolve para Deus. A oferta é a semente que gera a multiplicação. A semente que gera a multiplicação. A oferta tem um poder de Deus dentro dela, um poder sobrenatural de Deus, que Deus colocou dentro da semente, que é inexplicável. Toda semente ela tem um poder de vida, de multiplicação. Você pega um grão de feijão, faz isso, planta lá num copo de algodão na sua casa. Toda criança já fez isso, né? Pelo menos quando eu era criança eu fiz isso. Outro dia eu falei assim, essa foi minha única experiência com semeadura, colheita, plantação. É o que eu tenho de referência. Mas é incrível. Aquilo que você tira lá do pote de feijão, que está lá reservado para você comer, sim ou não? É a mesma semente. E você saca daquela, mas você muda o solo, você muda o ambiente, a vida de Deus explode dela. E de repente nasce o broto, começa a sair as folhas, sai o raminho, e aí daqui a pouco está a sementinha lá, o brotinho, e vai gerando. Irmãos, dentro da semente tem um poder sobrenatural. Enquanto ela está guardada, enquanto ela está no pote, ela não faz nada. Quando ela vai para a panela e vai para dentro de você, ela não faz nada. Mas quando ela cai num solo apropriado, a vida de Deus se manifesta nela. E a multiplicação acontece. Isso é a semente, irmãos. Isso é o poder da oferta. Olha só, lembra daquele texto que Deus disse sobre Malaquias? Quando Deus chamou o povo para tornar para ele. Malaquias 3,8 diz assim: roubará o homem a Deus? Então diz Deus: todavia vós me roubais. A pergunta é, poderia alguém roubar de Deus? E Deus fala, sim, vocês me roubais. E ainda vocês perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas? Nós temos muito consciência de que o dízimo, estamos roubando, mas as ofertas também, irmãos. Nós podemos estar roubando as oportunidades de Deus para nos abençoar, para mudar a nossa sorte, para estabelecer o novo de Deus. Por quê? Porque em vez de semearmos as sementes que Deus nos deu, nós estamos comendo-as, nós estamos retendo. Ei, abra o seu coração para entender os mistérios do reino de Deus. Diga para o seu irmão, abra o seu coração para entender os mistérios do reino de Deus. Veja, não é no racional que você vai entender e vai desfrutar da plenitude da palavra de Deus, da verdade de Deus. Nós precisamos nos abrir. Olha o que diz lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura ou abundância, com fartura ou abundância também.
Ei, presta atenção no que eu vou dizer. A medida da sua colheita é determinada pela medida da sua semeadura. Sabe o que isso significa? É você quem determina, não é Deus. Quantos acham que não levanta a sua mão, mas quantos acham que estão vivendo aquém das promessas de abundância de Deus para a sua vida? Não levante a sua mão, mas pense nisso. Será que você fala assim, não, mas eu estou vivendo aquém, eu deveria estar muito afém, eu deveria ter muito mais, eu deveria estar, ok, eu até entendo isso, mas por que você está vivendo isso? Porque se Deus entregou as chaves, presta atenção, Deus entregou as chaves do reino dos céus a nós como igreja, e Ele disse, tudo que você ligar será ligado nos, e tudo que desligar será desligado nos. É a sua atitude que liga a bênção e o favor de Deus ou desliga. É a sua ação de semear ou reter que vai atrair o propósito, a multiplicação do céu sobre a sua vida. Não está em Deus. Não culpa Deus pelo que você está vivendo, porque a chave Ele deu para você. Diga para o seu irmão, a chave está com você, meu irmão. Ué, se Ele entregou a chave do reino para mim e para você, e tudo que nós ligarmos será ligado nos céus, tudo aquilo que semearmos vamos colher. A medida que nós fizermos isso é a medida que Deus vai ecoar nos céus, vai refletir nos céus. Cada semente, irmãos, reproduz segundo a sua espécie. Gênesis 1, 11 e 12 diz assim, e disse Deus que disse, produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas, que deem fruto conforme a sua espécie. Irmãos, o pé de limão dá limão, não dá abacaxi. Por quê? Porque é o princípio que Deus estabeleceu. A ordem que Deus determinou, irmãos, que as coisas deveriam acontecer, está lá em Gênesis 8, 22. A ordem. Deus estabeleceu um princípio eterno. E Ele disse assim, enquanto a terra durar. A terra está durando? Está vivendo? Não? Então está valendo. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio, ou sementeira, e colheita, ou ceifa. Frio e calor, verão e inverno, dia e noite. São coisas que não mudam, sim ou não? Dia e noite, todo dia acontece. Frio e calor, nós vivemos estações, sim ou não? Sementeira e colheita, é o princípio. Agora preste, esta é uma lei imutável, mas primeiro vem a semeadura. Não vem a colheita primeiro. Primeiro você semeia e depois você colhe. Esta é a ordem correta que Deus estabeleceu. Irmãos, para de se enganar dizendo assim, se eu tivesse, eu daria. Se eu ganhasse mais, eu entregaria. Não. Isso não é verdade, irmãos. Esse é um discurso para nos enganar. Olha esse texto, Marcos capítulo 4, versículo 26. Presta atenção. Disse ainda Jesus, o reino de Deus é semelhante, ou seja, Jesus está comparando o reino de Deus com as coisas daqui para você entender. É como se um homem que lançou a semente à terra, e aí ele dormiu, e se levantou de noite ou de dia, ou seja, não é um tempo natural das coisas. Quando ele fala, levantou de noite, de dia, significa que ele não sabe qual é o tempo. Mas a semente brotou e cresceu, não sabendo ele como. Presta atenção, a semente não brota e não cresce e não multiplica quando ela está guardada. O caroço de feijão não cresce no pote antes de cozinhar, cresce? Mas quando ele é lançado à terra, quando ele é colocado no espaço, no lugar certo, então ele brota. A terra, continua Jesus falando, a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga.
Quando o fruto está maduro, então logo se passa a foice, porque é chegado a ceifa ou a colheita. Escute, Deus dá a terra para lavrarmos. Deus dá a semente para plantarmos. Deus derrama a chuva no tempo certo. Deus faz crescer a planta. O meu e o seu trabalho é lavrar a terra, semear e colher. Diga para o seu irmão: vai ter uma colheita abundante na sua vida. Isso nos leva para o quarto ponto. Nós precisamos ser testificado, precisa ser testificado com satisfação e abundância. Tem que ser, tá errado ali. Com satisfação e abundância. Sabe, irmãos, diz lá o versículo, capítulo 9, versículo 17 de Lucas: todos comeram e se... Quem ficou com fome? Ninguém. Todos comeram e se fartaram, e recolheram do que sobrou 12 cestos de pedaços. Escute, todos da sua casa, da sua família, vão desfrutar da abundância e da multiplicação do Senhor. Vão comer e se satisfazer da bondade do Deus vivo. É por isso que nós precisamos testemunhar. Aí que entra, a sacada. Nós precisamos testemunhar e proclamar que o Deus a quem nós servimos é um Deus bom, que abençoa e multiplica quando confiamos nele e praticamos seus princípios. Nós precisamos testemunhar, nós precisamos dizer: todo mundo desfrutou, mas todo mundo viu, todo mundo falou sobre isso. Ei, Deus tem abundância e satisfação para você, para sua casa, para sua família. A promessa dele é clara, é repleta na Bíblia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Essa é a promessa de abundância. Deus tem abundância para você. Deus tem mais, irmãos. Sabe o que você precisa? É crer. Você precisa permitir que a palavra de Deus crie o espaço necessário para você receber a verdade dos céus, receber o princípio de Deus e ser cheio da manifestação do sobrenatural dele. Somos nós que bloqueamos a eficiência, a manifestação da palavra, porque às vezes nós queremos entender. Diga para o seu irmão: você não precisa entender não, querido. Põe a mão nele e fala: você não precisa entender não. O que você precisa é crer. Sabe, irmãos, acredita no Senhor e você vai ver as maravilhas dele na sua vida. A bênção e a abundância de Deus vão se manifestar na sua vida e na sua família. Você vai viver os melhores dias da sua vida. Deus tem coisas melhores e maiores para você, meu irmão. Abra-se para viver o novo de Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero que você comece a orar, que você se coloque diante do Senhor, diante dessa palavra. O que precisa ser ajustado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser ampliado na sua vida, né? O que precisa ser colocado em ordem? Talvez a boa mordomia, talvez a publicação, o testemunho, talvez a fé para crer na multiplicação, eu não sei. Você está vivendo a abundância de Deus? Eu quero dizer, Deus tem mais para você. Deus tem mais abundância, Deus tem mais plenitude. Sabe, irmãos, não é só dinheiro, é a plenitude da abundância dos céus, é o favor de Deus, é a graça de Deus sendo favorável para a sua vida, na onde você faz, na onde você trabalha, onde você vive, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, aonde você for, na sua célula. Deus quer ser favorável para você, irmãos. Deus quer aplainar os seus caminhos. Deus quer levar você para um vasto de abundância, de plenitude. Ele disse para Abraão: sobe aquele monte, levanta os teus olhos, contempla essas terras, para a direita, para a esquerda, para a frente, para trás. Tudo isso eu quero te dar, tudo isso será teu. Abraão não tinha noção da quantidade de terra. Deus disse para ele: olha, até onde você enxergar será vosso.
Eu quero dizer uma coisa, que hoje os seus olhos espirituais sejam abertos para você poder entender a plenitude da bênção, do favor de Deus sobre a sua vida.